Olá pessoal, que bom que vocês estão por aqui. Eu gostaria de, antes de mais nada, de convidar você a curtir esse vídeo, a compartilhar, a se inscrever aqui no nosso canal, para que nós possamos desenvolver esse nosso espaço de compartilhamento de conteúdo. Esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, mas eu queria convidar você a ver até o final, porque ele tem muito conteúdo bacana para você. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre comportamento e pós-pandemia, né? Eu queria pensar um pouco sobre como será que nós iremos nos comportar após esse momento de pandemia e quais são as consequências desse momento que nós estamos vivendo. Apesar de nós estarmos vivendo um momento de crise agora, uma crise atual, eu ouso pensar em um momento posterior. Como nós vamos nos relacionar, como nós vamos nos comportar, qual será o cenário da economia. Eu sei que são muitas previsões, não tem como nós sabermos exatamente o que vai acontecer, mas eu queria refletir em cima de dois grandes aspectos. O primeiro dele é o aspecto individual, como eu e você vamos nos comportar de maneira individual. O segundo aspecto, então, seria um aspecto mais coletivo ou mais abrangente. Veja, o momento que nós estamos vivendo é de fato muito complicado, especialmente no que diz respeito à economia, né? A previsão é que nós tenhamos dias muito difíceis após essa crise do coronavírus. Os próprios países que estão agora iniciando um processo de saída dessa crise, como Nova Zelândia, por exemplo, a Austrália, já sentem algumas dificuldades em como vão sair desse momento e já estabelecem alguns padrões mais rígidos de comportamento. Mapeamento de pessoas através do uso do telefone celular, né? Restrição de algumas áreas ainda. A China também é outro exemplo de país que já está saindo desse momento, mas que já descobre novos casos, então tem que regredir a algumas medidas anteriores de quarentena em algumas regiões. Como eu estava dizendo, a Nova Zelândia, por exemplo, estima-se uma redução grandiosa em seu PIB, tendo em vista a manutenção do turismo, por exemplo, né? O turismo fica em baixa, as pessoas não costumam viajar, visitar os locais que visitavam. Então, se tratando de economia especificamente, dos países saírem desse momento de quarentena, é um cenário ainda muito incerto. E mesmo que a economia ela volte a trabalhar, nós vamos precisar de um tempo para que ela entre em um processo de adequação, né? Os empregos, muitas pessoas perderam o emprego, não será fácil de recompor essa massa, né, do trabalho. Então, por que eu estou ressaltando a economia? Eu estou ressaltando a economia porque ela é um dos fatores principais que vai impactar a nossa vida e o nosso cotidiano. Se o cenário econômico é difícil, também o nosso comportamento e a nossa reação vai ser muito difícil, né? Essa retomada para a vida que seria chamada normal. Então, eu penso o seguinte, nós em duas dimensões, a primeira dimensão, como eu disse, é a individual e a segunda seria a coletiva, nós precisamos pensar o seguinte, eu e você, de maneira individual, nós que geramos o mundo que nós vamos construir nos próximos anos. Historicamente, nós precisamos ter essa lembrança, né? O mundo melhorou por conta de ações individuais e coletivas. Então, o nosso comportamento vai dizer muito de como esse mundo que nós iremos construir ele vai ficar pós-pandemia. No âmbito individual, eu preciso pensar quais são as ações que eu posso tomar de maneira prática no meu dia a dia para ajudar as pessoas. Eu estou tratando de generosidade, de altruísmo, né? Eu, como um sujeito histórico, eu posso e devo tomar atitudes e ações que melhorem o mundo. E não pensar apenas em aspectos individuais ou necessidades minhas. É incrível pensar que nós poderíamos e ainda podemos reduzir o impacto negativo na economia, na política, na sociedade, apenas com as nossas atitudes individuais de respeito. Se puder ficar em casa, manter o distanciamento social, usar máscaras
Isso são ações individuais que aparentemente parecem pequenas, mas que podem ter um grande impacto no cotidiano e no mundo que nós queremos para os nossos próximos dias, para o futuro. Então nós precisamos avaliar nossa ação individual como sujeito histórico dentro de uma sociedade, que nós precisamos respeitar os demais, né? E trabalhar para que nós possamos construir um ambiente agradável, uma sociedade boa para todos. No segundo âmbito, o âmbito coletivo é mais complicado, né? Nós não podemos medir as ações, apenas cobrar ações dos governantes. Nós podemos cobrar ações individuais, né, para que o coletivo tome ações e medidas que possam trazer um impacto maior. No coletivo, tratando de maneira específica, nós precisamos de políticas públicas mais eficazes, né? Por exemplo, no Brasil nós temos vários problemas que nós podemos resolver agora para impedir que problemas maiores aconteçam. Nós ainda temos uma grande quantidade de pessoas que vivem sem saneamento básico, por exemplo, né? O que gera muitas doenças. Nós tivemos recentemente a Zika, uma doença terrível que causava a microcefalia, né? Que causa a microcefalia. E veja, são ações que nós poderíamos evitar. Apesar de nós estarmos vivendo em uma região tropical, nós podemos combater doenças assim de forma mais eficaz, como por exemplo a dengue, como eu citei, ou o próprio mosquito que gera a zika, saneamento básico, né? Falta de água potável, uma melhor educação, uma estrutura educacional em que as pessoas tenham acesso a uma boa educação e possam estudar e mudar de vida. Quer ver outra área que nós podemos tomar atitude e evitar catástrofes assim? A própria alimentação. Nós podemos sistematizar melhor, mudar a nossa estrutura nutricional. Por que tanto açúcar? Por que tanto carboidrato, né, na nossa dieta? Então, eu sei que se você parar e começar a pensar um pouco aí, você vai descobrir inúmeras ações que nós podemos tomar de maneira coletiva para impedir que grandes catástrofes assim aconteçam, né? No que diz respeito a vírus, nós podemos, né, ter uma estrutura melhor, laboratórios mais bem estruturados, pesquisa científica, né, regulamentação internacional de manipulação de vírus, né, regulamentação de pesquisa no que diz respeito a armas biológicas, por exemplo. Então nós podemos sim nos comportar de maneira que o nosso mundo ele seja melhor. E nós podemos fazer isso de maneira individual, com ações aparentemente pequenas, mas que historicamente têm uma relevância muito grande, e ações coletivas, grandes ações em grandes estruturas sociais, passando pela economia, a liberdade econômica, né? A formação educacional das pessoas, para que nós possamos ter um mundo melhor. Ou seja, o nosso comportamento durante a pandemia e o nosso comportamento pós-pandemia, ele deve ser adequado de uma maneira que nós possamos construir um mundo melhor e livre dessas grandes catástrofes que nós podemos evitar. Apesar de nós estarmos passando por uma situação que ninguém esperava, de algo extraordinário, nós podemos evitar grandes situações que são decorrentes das nossas atitudes hoje, especialmente atitudes políticas. Então eu quero agradecer a você que esteve aqui em mais um vídeo. Peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, para que nós possamos, né, gerar aqui um ambiente de construção social e interessante para mim e para você. Valeu, gente, até a próxima!